Fala, contadores, tudo bem com vocês? O tema de hoje veio lá do Instagram, né? Muita gente me perguntou, Felipe, como é que eu faço a minha retomada dos meus estudos para o exame de suficiência? Então é justamente isso que nós vamos falar aqui hoje, o passo a passo da sua retomada nos estudos para o exame de suficiência. Antes de mais nada, eu sou o Felipe, especialista em aprovação tanto no exame de suficiência quanto em concursos públicos para contadores. E para você ser sempre avisado de novos conteúdos com essa temática, exame de suficiência e concursos públicos, clica aqui, certo? E se inscreve nesse canal. Segue também a gente lá no Instagram, @CFCAcademyBR, não esquece do BR no final. Lá eu tenho um contato muito mais próximo com os seguidores, tiro dúvidas, escuto os problemas dos alunos, dos seguidores, né? E trago aqui o compilado de conteúdos mais perguntados lá no meu direct. Então, só seguir lá, mandar sua pergunta que muito provavelmente ela vai ser respondida aqui. Então vamos lá, Felipe, como é que eu faço a minha retomada nos estudos para o exame de suficiência? Bom, a primeira coisa que você deve fazer nessa retomada é o seguinte, faça uma autocrítica da sua preparação anterior. Certo? E essa autocrítica ela tem que ser baseada em pelo menos dois pilares. Observe o seu método de estudos e observe o material que você utilizou para estudar. A maioria dos meus alunos lá do método 3R tem pouco tempo para estudar. Tem 1, 2 horas por dia no máximo para se dedicar aos estudos para o exame de suficiência. E eles me relataram o seguinte, professor, antes do método eu utilizava videoaulas. E as videoaulas eram longas e eram muitas videoaulas. O curso tinha 300, 400 horas de videoaulas. E eu tinha ali 1, 2 horas por dia para estudar. Eu cheguei no dia da prova e não consegui terminar o curso inteiro. O resultado, ficou muita coisa por estudar, muita coisa importante, e esse foi o motivo da reprovação, o método. E onde eu quero chegar com isso? Eu quero que você observe qual foi a forma que você utilizou para estudar. E se essa forma conseguiu se encaixar com sua rotina de estudos, com o seu tempo disponível. Como vários alunos que chegam no método 3R têm pouco tempo, eles se adaptaram muito bem à forma que eu trabalho, que é através de apostilas, que consome bem menos tempo, é bem mais direto ao ponto e foca no que realmente importa, no que realmente vai te fazer ser aprovado no exame de suficiência. A gente não utiliza videoaula. Por quê? Porque a gente percebeu que a maioria dos alunos tem pouco tempo para estudar, né? 1, 2 horas por dia no máximo, e todo o conteúdo necessário para a aprovação em forma de videoaula acaba ficando muito longo. Então, trazendo em apostila, ficou bem mais objetivo. E os alunos conseguiram aderir muito bem a essa forma e estão tendo excelentes resultados, né? Então observe a forma. Tá utilizando videoaula? Pô, legal, mas o uso de videoaulas eu consigo encaixar dentro da minha rotina e ainda assim conseguir resolver questões, conseguir tirar dúvidas, conseguir fixar aquele conteúdo, conseguir fazer resumos, conseguir resolver questões, né, que são pontos muito importantes para a nossa prova. E a gente não pode chegar na prova sem seguir esses passos, né? Então, se você está utilizando videoaula, observe se elas conseguem se encaixar dentro da sua rotina. Então, nessa sua retomada, a primeira coisa que você vai fazer é avaliar o método que você utilizou para estudar. A segunda coisa que você vai avaliar é o seguinte: nos meus estudos anteriores, eu consegui resolver uma boa quantidade de questões para o exame de suficiência? E por que essa pergunta? Mais uma vez, muitos alunos que chegam no método 3R relataram o seguinte, que antes não haviam respondido quase nenhuma questão, que antes não haviam respondido muitas questões. Primeiro, porque não encontravam um local seguro com muitas questões para ser respondidas. E segundo, porque geralmente eles recebiam um PDF com várias questões que o professor dava e essas questões já eram comentadas, já tinham lá logo de cara o comentário. Então o que acontecia? O aluno lia a questão e já ia ler o comentário logo de cara. Não fazia uma etapa muito importante que é investigar o porquê do erro, o porquê do acerto naquela questão. Investigar o porquê que você errou e inclusive também em alguns casos, o porquê que você acertou aquela questão é muito importante, né? Porque você começa a entender como a prova cobra aquele assunto. Você começa a entender quais são as pegadinhas que a prova coloca naquela prova. E isso não é possível utilizando um PDF já com questões comentadas. Você deve deixar a leitura do comentário do professor como a última forma de tirar dúvidas, certo? Você deve primeiro tentar investigar por conta própria, em aulas, na própria norma, tirando dúvida com o professor, com outros colegas, né, o porquê que aquela questão é a letra A, a resposta, e não a letra B. Né? É assim que se aprende, é assim que se aprende a marcar o X correto na prova do exame de suficiência. Né? Então avalie, pense nisso também. Quantas questões eu respondi e se eu respondi essas questões utilizando a forma correta, que é investigar o porquê que eu errei, o porquê que eu acertei aquela questão. E esse é um comportamento que os alunos não tinham antes de entrar no método 3R.
O pessoal apenas respondia as questões, marcava o X lá, olhava o comentário do professor e ia para a próxima. Não, isso está errado. Você tem que começar a entender, a tentar decifrar a cabeça da banca. Um outro ponto que também pode levar à reprovação é a estratégia do dia da prova. Existe estratégia para a sua preparação e existe também estratégia para o dia da prova. Você não deve começar, por exemplo, a prova pela primeira questão. Existe uma ordem correta, uma ordem ótima, que vai melhorar muito seu desempenho no dia da prova. E essa ordem é o que eu chamo de estratégia do dia da prova. Você deve começar a sua prova por questões de ética, depois de perícia. Por quê? Porque são questões mais simples, mais gostosas, mais fáceis de você acertar. Imagina você começar a acertar logo de cara as questões, você percebendo que consegue acertar as questões. O seu moral vai lá para cima. Você fica bem mais feliz, bem mais otimista com a prova. Imagina agora se você começar a responder as questões de custos, né? Você tá frio ali com o cérebro aquecendo ainda e já cai logo de cara em questões de custos. A probabilidade de você errar aquela questão é muito maior. E se você começa já com o sentimento que errou uma questão, aquele sentimento vai te levar para baixo, vai colocar seu moral lá embaixo. Você vai tender a, durante a prova, ficar pensando, não estudei o suficiente, não estudei muito, estudei pouco, não aprendi. E isso vai degradando o seu estado de espírito no dia da prova. Ninguém consegue ser aprovado em uma prova se tiver com sentimento de reprovação, com sentimento negativo. A nossa parte do sentimento no dia da prova conta muito para a sua aprovação. Avalie também qual foi a sua estratégia do dia da prova. Eu comecei por qual questão? Eu comecei por contabilidade geral. Não, eu comecei por custos. Não, eu comecei por perícia. Avalie qual foi a sua estratégia, porque com certeza essa estratégia do dia da prova também influencia e muito. Uma outra coisa que você deve avaliar na sua retomada é o seguinte: qual matéria eu mais estudei e qual matéria eu menos estudei? Qual matéria que eu fui melhor no meu desempenho e qual matéria eu fui pior no meu desempenho? E por que isso é importante? Você não vai começar a sua preparação novamente do zero. Você já tem uma carga de conhecimento, uma carga de conteúdo. Você não precisa focar com muita energia esses assuntos que você mais acertou, esses assuntos que você mais dominou. Você tem que focar energia em quais assuntos? Nos assuntos que você menos estudou, nos assuntos que você teve mais dificuldade, nos assuntos que você errou mais questões. São nesses assuntos que você deve focar a sua energia inicialmente nessa retomada. Não existe isso de começar totalmente do zero. Você só inicia do zero se realmente a sua preparação anterior foi muito precária. E como é que eu faço para avaliar qual matéria que eu estudei menos, qual matéria que eu estudei mais, qual matéria que eu tive um desempenho melhor ou tive um desempenho pior? Fala pessoal, essa daqui é a tela do CFC Questões. Vocês vão ter acesso a essa tela na parte do raio-x. Na área do aluno, lá em cima, raio-x. O que essa tela nos mostra? Ela nos mostra de maneira detalhada, assunto por assunto, quantas questões eu respondi, quantas eu acertei e quantas eu errei. Então é dessa forma que você vai fazer a sua análise. Por exemplo, essa aluna aqui, ela respondeu 49 questões de DFC, fluxo de caixa. Ela acertou 27 e errou 22. Normal, um assunto não tão simples, normal. O ideal é que fique acima de 60%, certo? Essa é a nota que eu considero o ideal. Então a gente vê que ela teve um bom índice de acerto. Mas a gente vê também que no CPC 09, ela já não foi tão bem. Ela errou 30 e acertou 28. Na retomada dos estudos dela, o que ela deveria fazer? Focar mais na DFC ou no CPC 09? Obviamente que mais no CPC 09. Por quê? Tá aqui mostrando que ela tem dificuldade nesse assunto. Beleza? A mesma coisa aqui. CPC 18. Ela até que foi bem. Respondeu 28, acertou 15, errou 13. Maravilhoso. Mas já no CPC 16, ela foi bem mal. Primeiro que ela respondeu poucas questões, né? Respondeu 7 apenas, de uma norma bem importante. E dessas 7 questões ela errou 4. Errou mais da metade, né? E acertou apenas 3. Então é muito importante que vocês façam essa análise, certo? E essa análise ela só é possível ser feita na parte do raio-x, né? Dentro do CFC Questões, que fica o histórico. Você sabe qual assunto você respondeu mais questões, qual você respondeu menos, né? Enfim, qual você acertou mais, qual você acertou menos. Então você também precisa fazer essa análise, precisa fazer essa auditoria, né, nos seus estudos. Então vamos lá, nós já falamos sobre o método, sobre a estratégia da prova e sobre a sua análise de desempenho, certo? Verificar qual assunto você mais acertou, qual assunto você mais errou, qual assunto você fez mais questões, qual você fez menos questões. Você não vai recomeçar do zero. Você vai recomeçar, como eu falei, por esses assuntos que você mais teve dificuldade. Você vai começar por esses assuntos que você mais teve dificuldade, que obviamente é o seu calcanhar de Aquiles na prova, né? Então, faça isso. Outro ponto e último ponto, e quase ninguém observa,
é a sua saúde mental, o seu nível de ansiedade no dia da prova. Isso conta muito. Eu tive casos de alunos do Método 3R que falaram: professor, minha preparação foi excelente, o curso é ótimo, só que no dia da prova eu me senti tão mal na sala, eu senti nervosismo, ansiedade, que a única coisa que eu queria fazer naquela prova era entregar e sair da sala. E assim foi feito. Fiz a prova no tempo mais rápido possível, de todo jeito, marquei qualquer questão e entreguei a prova porque eu estava muito ansiosa, muito nervosa, não consegui me concentrar na prova. Então observe também o seu estado mental no dia da prova, né? E esse estado mental ele é construído durante a preparação. Com você dormindo bem, com você criando aquele hábito, né, de estudar todo dia, 1 ou 2 horas por dia, cuidando da sua ansiedade. Isso é tão importante que eu trouxe lá no Método 3R um psicólogo para falar para vocês sobre o controle da ansiedade. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que está lá dentro isso. Essa daqui é a nossa área de membros, certo? Dentro do Método 3R. Então vamos lá para a gente ver a parte da saúde mental, que eu coloquei uma novidade aqui no Método 3R, certo? Veja aqui. Está aqui na parte de Soft Skills, onde eu falo sobre sono, sobre hábito de estudar, importância do exercício físico para o exame de suficiência e para a sua vida também, claro. E aulas sobre ansiedade. Essas aulas vão ser ministradas pelo Marcos, né, o psicólogo que a gente contratou para falar para vocês. São 4 aulas. Nessas aulas, inicialmente, são falados sobre o conceito iniciais sobre ansiedade, né, a autoavaliação da ansiedade, monitorando os sintomas da ansiedade e finaliza com exercícios para controlar a ansiedade. E é tudo bem explicado, tudo bem direto ao ponto, certo? A aula aqui completa do Marcos. E por que eu estou trazendo isso? Aqui 40 minutos de aula, bem direto ao ponto, bem efetiva. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei da importância que o controle da sua ansiedade tem sobre a sua aprovação. Para você ser aprovado no exame de suficiência, não é somente estudar. Não é só estudar que vai te fazer passar. Existem vários outros fatores, né? E um deles é o lado psicológico. Então vocês têm que aprender a controlar suas emoções no dia da prova. E a ansiedade é um fator, sim, que impacta o seu desempenho, levando até a sua reprovação. Então, pessoal, esses são os passos para vocês seguirem na sua retomada, né? Avaliem o método que vocês utilizaram, se encaixa nas suas horas disponíveis, né? Se é videoaula, se é apostila, que isso tem muita diferença também. Avaliem quantas questões você respondeu, avaliem quais disciplinas vocês têm mais dificuldade, né? Quais vocês tiveram mais dificuldade na sua caminhada, na sua preparação. Enfim, e olhem também o seu estado mental, né? Isso impacta diretamente. Como é que está a sua ansiedade? Está dormindo bem? Na sua agenda diária tem espaço para exercícios físicos? Pelo menos 3 vezes por semana? Isso conta bastante nos seus estudos. E se você quiser ter acesso a todo esse material, é só você clicar aqui embaixo no primeiro comentário fixado para você poder fazer parte do Método 3R, onde a gente cuida muito bem da sua preparação. A gente não é somente um cursinho preparatório para o exame de suficiência. A gente olha em vários aspectos da sua vida, inclusive na parte da sua saúde mental, que vai ser importante não somente para o exame de suficiência, mas para a sua carreira e para outras provas que você vier fazer. Então, pessoal, como eu sempre digo, até a aprovação!